Quando somos crianças, não existe nada mais empolgante do que imaginar encontrar uma passagem secreta escondida em algum lugar. Mas algumas pessoas nunca abandonam esse tipo de fantasia. Elas se tornam exploradoras de verdade e acabam encontrando coisas inacreditáveis. Como os segredos que você vai ver neste vídeo. Número 20. Túneis secretos sob a Esfinge. A grande Esfinge de Gizé há muito tempo intriga e fascina tanto arqueólogos quanto o público em geral. Essa enorme escultura ganhou ainda mais atenção recentemente depois que foi revelado que existem 3 túneis secretos escondidos dentro dela. E isso é muito interessante. Mas como será que alguém vai conseguir descobrir o que há dentro desses túneis? Será que tem algo lá dentro mesmo? Desde a descoberta dessas passagens, as especulações em torno da Esfinge só aumentaram. Há muito tempo circulam boatos sobre a possibilidade de existir uma câmara secreta enorme sob o monumento. Um dos palpites mais populares é de que lá embaixo possa estar o chamado Salão dos Registros, uma biblioteca antiga e muito importante. Mas como costuma acontecer nesses casos, é bem mais fácil criar teorias do que provar alguma coisa. Apesar de nenhuma câmara secreta ter sido encontrada até agora, os túneis de fato foram revelados. Um deles foi descoberto no ano de 1937 por um engenheiro francês que procurava tesouros dentro da Esfinge. O segundo túnel foi encontrado no lado norte e acredita-se que tenha guardado muitos tesouros. Já o terceiro foi descoberto no século XIX por um explorador italiano, enquanto ele escavava na frente da Esfinge. Parece que o enigma da Esfinge faz parte do seu charme duradouro. A ideia de que ela ainda guarda segredos nunca revelados continua fascinando até hoje. Número 19. Passagens de H.H. Holmes. Esse sujeito, H.H. Holmes, era um homem realmente perverso. Na verdade, ele foi um dos assassinos em série mais notórios da história, ou seja, uma das piores pessoas que já existiram. No final do século XIX, Holmes estava sempre envolvido em coisas erradas. Era conhecido como trapaceiro, bígamo e uma pessoa extremamente desagradável, além, claro, de todo o assassinato que estava cometendo. Ele se mudou para o estado de Illinois, nos Estados Unidos, e comprou um terreno onde mandou construir um prédio de 2 andares, que combinava apartamentos e comércios. Curiosamente, ele nunca pagou 1 centavo pela construção. Os empreiteiros processaram Holmes, mas de alguma forma a obra seguiu em frente. Quando o prédio ficou pronto em 1891, os vizinhos começaram a chamá-lo de O Castelo. Holmes então passou a anunciar em jornais vagas de emprego e hospedagem para jovens mulheres, além de divulgar que estava em busca de uma esposa. Muitas dessas mulheres desapareceram logo depois. Depois, ele adicionou um 3º andar ao edifício. Em 1893, quando a Feira Mundial de Chicago atraiu milhares de visitantes à cidade, Holmes abriu o prédio como hotel. Muitos dos seus hóspedes simplesmente nunca mais foram vistos. A maioria dos desaparecidos foi ligada ao castelo, onde a trilha terminava. Holmes seguiu cometendo crimes até ser preso. Foi aí que a dimensão do horror dentro do prédio foi revelada. O 2º andar era um labirinto assustador, cheio de passagens secretas, alçapões, divisórias falsas, portas que não levavam a lugar nenhum e 35 quartos sem janelas. Havia também um sistema de elevadores manuais que ele usava para mover os corpos até o porão. O lugar era um verdadeiro castelo dos horrores, com crematório, mesa de dissecação, tanques de ácido, dispositivos de tortura e outras evidências macabras de seus crimes. Acabou conhecido como Castelo dos Assassinatos. Holmes foi condenado à morte. O prédio pegou fogo misteriosamente em 1895, mas continuou sendo usado até 1938, quando foi finalmente demolido. Número 18. A Casa de Anne Frank, Países Baixos. Quando os nazistas ocuparam a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram capturados e assassinados em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Anne Frank era apenas uma criança nessa época, e sua família, que era judia, teve que se esconder para sobreviver. Eles se esconderam na parte de trás da sede da empresa do pai dela, Otto Frank, em Amsterdã, nos Países Baixos, que havia sido ocupada pelos nazistas. A família Frank e mais 4 amigos judeus tentaram viver escondidos no chamado Anexo Secreto, um espaço escondido atrás de uma estante de livros que disfarçava a porta de entrada. Durante o período em que estiveram escondidos,
Anne escreveu um diário que se tornaria um dos registros mais famosos da guerra. Infelizmente, o esconderijo foi descoberto e todos foram enviados para campos de concentração. Apenas o pai de Anne, Otto, sobreviveu. Ele voltou a Amsterdã após o fim da guerra e descobriu que o diário da filha havia sido salvo. A casa onde a família ficou escondida virou o Museu Anne Frank, e é lá que o diário original está guardado até hoje. Número 17. Túneis secretos de Gaddafi. Líbia. Muammar Gaddafi, ex-ditador da Líbia, vivia em um complexo gigantesco na capital Trípoli. Esse local era conhecido por seu clima de medo e opressão durante o período em que Gaddafi estava no poder. Após sua queda em 2011, o lugar se transformou em um ponto de curiosidade pública. Naquele verão, rebeldes tomaram o complexo e Gaddafi e sua família fugiram. Descobriu-se então que ele escapou através de um sistema complexo de túneis e bunkers subterrâneos escondidos sob a cidade. As pessoas começaram a visitar o local por curiosidade, algo inusitado, considerando a natureza do lugar. O principal ponto de interesse era uma escotilha no chão que levava à parte subterrânea da residência. Descobriu-se que havia uma rede vasta de túneis interligados a pequenos cômodos, corredores e passagens ramificadas em todas as direções. Era um verdadeiro labirinto subterrâneo, gigantesco e impressionante. Número 16. Sala de leitura secreta. Áustria. O Salão de Estado da Biblioteca Nacional da Áustria é provavelmente uma das bibliotecas mais ornamentadas e imponentes do mundo. Construída entre os anos de 1723 e 1726, ela possui duas alas conectadas por uma cúpula central. O espaço é repleto de dourados, afrescos, mosaicos, livros encadernados em couro, estátuas e bustos históricos. Mas esse local também guarda um segredo encantador. Algumas das estantes que vão do chão ao teto, na verdade, deslizam para revelar salas de leitura escondidas, conhecidas como Câmaras das Estrelas. Esse nome vem do fato de que os livros guardados nesses espaços secretos são marcados com uma estrela. E aí, o que você acha desse tipo de biblioteca mágica? Para quem é fã de livros, é praticamente o paraíso, e bem mais aconchegante que as passagens secretas que vimos até agora, não acha? Número 15. Entrada secreta do Castelo de Nottingham, Inglaterra. Nas profundezas do Castelo de Nottingham existe uma série de locais sombrios e assustadores que provavelmente estão lotados de fantasmas e criaturas assustadoras. São cerca de 300 degraus que levam a túneis e cavernas escuras, cujas origens remontam à época medieval. Hoje em dia, esses túneis só podem ser visitados em passeios guiados. Mas antigamente, eles tinham várias utilidades, nem todas muito nobres. Alguns desses espaços subterrâneos foram usados como celas para prisioneiros, o que certamente foi uma experiência horrível para quem passou por lá. Além desse lado mais sinistro, também há passagens secretas e entradas alternativas para o castelo que datam da Idade Média. Mas nem tudo ali é terror. Há espaços práticos, como adegas de vinho, que mantêm temperatura constante de 14 graus Celsius, e outras áreas que podem ter sido usadas como capelas, oficinas de cerâmica e fornos. Número 14. Rota de fuga de El Chapo, México. O narcotraficante mexicano Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, foi preso pela primeira vez em 1995, na prisão de segurança máxima de Puente Grande. Mas mesmo preso, sua vida continuava luxuosa. Boa comida, mulheres, vôlei. Ele praticamente mandava e desmandava no local, com o apoio da administração do presídio. Mas tudo começou a mudar no ano 2000, quando o diretor da prisão, que fazia todos os desejos de El Chapo, foi substituído. E no início de 2001, quando o risco de extradição para os Estados Unidos começou a aumentar, El Chapo resolveu agir. Escapou da prisão no dia seguinte. Dizem que ele fugiu escondido dentro de um carrinho de lavanderia empurrado por um guarda. Outros acreditam que ele simplesmente saiu pela porta da frente. Poucos dias depois, ele já estava de volta, aos negócios, participando de reuniões e negociando com o cartel. Em 2014, após uma recompensa de 8,8 milhões de dólares pela sua captura, ele foi preso novamente. Mas antes mesmo de ser condenado formalmente, El Chapo escapou mais uma vez, agora por meio de um túnel elaborado, escavado até sua cela por cúmplices do lado de fora. Esse túnel era reforçado com madeira, tinha um poço com guincho e levava até um imóvel, cujo porão continha os equipamentos usados para iluminar e ventilar a passagem.
Ele fugiu em julho de 2015 e ficou escondido por um tempo. Mas, como a polícia sabia onde procurar, ele foi recapturado e, por fim, extraditado para os Estados Unidos, onde hoje cumpre prisão perpétua em uma penitenciária de segurança máxima no Colorado. Número 13. Cofre do Juízo Final, Noruega. Um dos lugares mais valiosos e protegidos do planeta é o Cofre Global de Sementes de Svalbard. Esse local é uma espécie de arca de Noé para todas as sementes das plantas existentes no planeta Terra. É o plano reserva da humanidade para garantir a biodiversidade no futuro. Ele está localizado em uma ilha extremamente remota do Ártico norueguês e foi projetado para proteger sementes contra guerras, doenças, sabotagens, acidentes, má gestão e qualquer outro desastre que a humanidade possa provocar. Construído em 2008, o cofre custou cerca de 8,8 milhões de dólares, totalmente financiado pelo governo da Noruega. Os custos de manutenção são cobertos pela organização Crop Trust e pelo próprio governo norueguês. Qualquer pessoa pode depositar sementes lá gratuitamente. O cofre armazena cópias de segurança de sementes mantidas em outros 1.750 bancos genéticos ao redor do mundo. Não são permitidas sementes geneticamente modificadas, e todas devem ser armazenadas da mesma forma, com temperatura baixa e pouco oxigênio para garantir que durem por muito tempo. Tomara que nunca precisemos usar esse cofre, mas é ótimo saber que ele existe. Número 12. Passagem do Passetto di Borgo. Vaticano. Antigamente, os papas viviam em constante paranoia, sempre com medo de serem assassinados. Por isso, em 1277, o Papa Nicolau III mandou construir uma passagem elevada especial que permitisse se deslocar com segurança entre a cidade do Vaticano e o Castelo de Santo Ângelo, uma fortaleza em Roma usada por pontífices durante crises. Essa passagem elevada é basicamente um longo corredor que atravessa o distrito romano de Borgo. Medindo aproximadamente 800 metros, ela serviu de rota de fuga para papas que precisavam escapar de assassinos ou invasões. Pelo menos 2 papas usaram essa passagem para salvar suas vidas. O Papa Alexandre VI, em 1494, quando Carlos VIII da França invadiu Roma. Apesar do rei ser apelidado de o Afável, o ato não foi nada simpático. E o Papa Clemente VII, em 1527, durante o saque de Roma por tropas do Sacro Império Romano-Germânico. Nesse ataque, quase toda a guarda suíça que protege o Papa foi massacrada nas escadarias da Basílica de São Pedro. Número 11. O maior túnel de drogas secreto, México e Estados Unidos. O tráfico de substâncias ilegais entre o México e os Estados Unidos é um negócio bilionário. Como atravessar a fronteira por cima é cada vez mais complicado, os criminosos têm recorrido a soluções subterrâneas cada vez mais elaboradas. Esse é um dos maiores túneis já encontrados entre os 2 países. Ele conecta a cidade de Tijuana a um armazém em San Diego, nos Estados Unidos. Com mais de 530 metros de comprimento, o túnel contava com trilhos para transporte, sistema de ventilação e fornecimento de oxigênio. Era utilizado principalmente para o tráfico de drogas, e enormes quantidades de narcóticos foram apreendidas quando ele foi descoberto. Esse túnel é apenas um dos vários corredores subterrâneos sofisticados revelados nos últimos anos. Número 10. Túneis de fuga do Castelo de Colditz, Alemanha. O Castelo de Colditz, na Alemanha, foi usado durante a Segunda Guerra Mundial como prisão para oficiais aliados capturados pelos nazistas. Já era um lugar sinistro por natureza, mas se tornou ainda mais aterrorizante nesse período sombrio. De 1939 até 1945, apenas 32 prisioneiros conseguiram escapar dos muros da fortaleza, apesar de haver tentativas praticamente todos os dias. Os túneis construídos pelos prisioneiros acabaram interferindo uns nos outros. Em determinado momento, havia 6 túneis diferentes sendo escavados ao mesmo tempo, e por falta de coordenação, eles estavam minando os esforços uns dos outros. Foi então que os prisioneiros decidiram criar um comitê internacional de fugas para coordenar melhor os planos de escapada. Isso aumentou as chances de sucesso e demonstrou o nível de engenhosidade e organização que eles tinham mesmo nas piores circunstâncias. Número 9. Passagem secreta do 21 Club, Estados Unidos.
Durante o período da Lei Seca nos Estados Unidos, quando era proibida a venda de bebidas alcoólicas, um restaurante icônico foi inaugurado em Manhattan, o famoso 21 Club. Abrir esse tipo de estabelecimento nessa época parecia loucura, mas os donos estavam determinados a servir bebidas alcoólicas. De forma clandestina, claro. O prédio foi construído com áreas secretas enormes para armazenar o álcool ilegal. Havia portas camufladas, passagens giratórias e até escorregadores que permitiam esconder rapidamente as provas em caso de batida policial. Até hoje, há uma adega escondida no restaurante, onde estão guardadas coleções privadas de vinhos de nomes como Richard Nixon e Gerald Ford. Um lugar cheio de histórias e de garrafas. Número 8. Entrada para o submundo, México. No ano de 1674, o monge Francisco de Burgoa escreveu sobre um enorme labirinto subterrâneo em ruínas sob a cidade de Mitla, no México. Por muito tempo, achou-se que se tratava apenas de um mito, até que se confirmou. O lugar realmente existe. A entrada leva ao templo subterrâneo de Liobá, um espaço sagrado dos zapotecas, povo indígena que acreditava que esse local era literalmente o portal para o submundo. Hoje, há uma igreja católica construída exatamente nesse ponto, substituindo os templos antigos. Graças à tecnologia moderna de escaneamento do subsolo, foi possível revelar a existência de uma rede extensa de túneis e câmaras abaixo da superfície, confirmando relatos antigos. Se é ou não o portal para o outro mundo, isso continua um mistério. Mas arqueologicamente o lugar é impressionante. Número 7. Covil do Lobo, Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizava um local conhecido como Covil do Lobo como base de operações no fronte russo. Situado no que hoje é a Polônia, esse complexo de bunkers e túneis no meio da floresta foi onde Hitler passou grande parte dos anos entre 1941 e 1945. Boa parte da estrutura foi destruída pelas tropas soviéticas no final da guerra, mas ainda é possível ver resquícios dos edifícios de concreto reforçado, que revelam o grau de paranoia do ditador. O local tinha abrigos subterrâneos extensos e fortificados. Afinal, esconderijos subterrâneos parecem ser item obrigatório para quem está planejando o mal. Número 6. Túnel misterioso no rio Eufrates, Oriente Médio. O rio Eufrates nasce na atual Turquia e atravessa o Iraque e a Síria até desaguar no Golfo Pérsico. Ele é o mais longo da região e, junto ao rio Tigre, teve papel essencial na formação das civilizações da Mesopotâmia desde a Idade do Bronze. Segundo algumas profecias religiosas, o secamento do Eufrates sinalizaria o fim dos tempos, mas para quem prefere uma explicação mais científica, a redução do rio evidencia os efeitos visíveis das mudanças climáticas. No verão de 2022, por exemplo, uma seca severa fez com que muitos rios e lagos recuassem, revelando relíquias escondidas. Nesse caso, a suposta descoberta de um túnel causou alvoroço na internet, mas a única fonte era um homem com um celular mostrando a passagem. Número 5. Castelo de Najac, França. A Fortaleza Real de Najac foi construída em 1253, então já dá para imaginar que esse castelo medieval francês está cheio de passagens escondidas, lendas, histórias e, claro, fantasmas. Situado no topo de uma colina, o castelo era a principal construção de toda a região, dominando a paisagem. Mas o mais curioso está dentro das paredes. Há uma passagem secreta que liga diretamente a torre principal à capela do castelo. Afinal, nada mais importante do que poder ir da guerra à oração sem ser notado por ninguém. Número 4. Túneis de Cuxi, Vietnã. Os túneis de Cuxi são apenas uma pequena parte de um gigantesco sistema de passagens subterrâneas que cobre boa parte do território vietnamita. Durante a Guerra do Vietnã, essas estruturas foram fundamentais para as operações da guerrilha Vietcong. Eles permitiam que os combatentes se movessem sem serem detectados, armazenassem suprimentos, armas e até construíssem hospitais e áreas residenciais abaixo da terra. Esse sistema fazia parte da tática de guerra irregular dos vietnamitas, que eram praticamente imprevisíveis. Apesar de eficientes, os túneis eram extremamente difíceis de se habitar. O ar era escasso, a comida e a água eram limitadas, e o local era infestado por formigas, cobras, escorpiões, insetos venenosos e ratos. A malária era comum e muitos adoeciam gravemente.
Hoje, os túneis de Coochie viraram atração turística, onde as pessoas tiram fotos brincando em um lugar que no passado foi palco de sofrimento e sobrevivência. Número 3. Área 51, Estados Unidos. Quase todo mundo já ouviu falar da Área 51, mas quase ninguém sabe exatamente o que acontece por lá. Esse local envolto em segredos é uma instalação militar da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada em pleno deserto de Nevada, na região do Lago Groom. Desde a década de 1950, esse lugar serve como centro de testes de voos experimentais. Mas claro, isso é só o que foi oficialmente confirmado. Ao longo dos anos, surgiram dezenas de teorias conspiratórias, a maioria envolvendo OVNIs, alienígenas e tecnologias secretas. A fama da Área 51 cresceu muito nos anos 80, quando um homem alegou ter trabalhado lá e afirmou que o governo dos Estados Unidos estava examinando naves alienígenas recuperadas. Desde então, o local virou o centro das atenções de caçadores de discos voadores e curiosos de todo tipo. O local é altamente vigiado. Há câmeras por toda parte, sensores de movimento, patrulhas de guardas conhecidos como camududes, por usarem uniforme camuflado, e placas avisando que invasores podem ser alvejados com força letal. Mesmo assim, muita gente continua tentando olhar por cima das cercas ou vasculhar imagens do Google Earth. E aí? Será que aquela entrada misteriosa vista na encosta de uma montanha próxima é real? E por que ela não aparece em outras imagens da mesma área? Quanto mais se investiga, mais o mistério cresce. Número 2. Passagens subterrâneas em mansão britânica. Imagine viver em uma mansão com mais de 500 anos de história e não saber que existe um enorme sistema de túneis sob seus pés. Pois é exatamente isso que um jovem britânico afirma ter descoberto recentemente na casa onde cresceu. Segundo ele, ninguém da família sabia da existência dessas passagens secretas que teriam sido usadas por empregados séculos atrás para se locomover sem serem vistos pelos patrões, ou simplesmente por praticidade. Ele tirou várias fotos dos túneis e até vendeu sua história para tabloides britânicos. Em meio às passagens, também encontrou um cofre escondido, onde havia papéis antigos e livros sobre a história da propriedade. Tudo muito emocionante, pelo menos para ele. Número 1. Túnel secreto norte-coreano. Após o fim da Guerra da Coreia, em 1953, foi assinado um armistício entre Coreia do Norte, China e Nações Unidas. Foi criada então a chamada Zona Desmilitarizada, ou DMZ, uma faixa com cerca de 250 quilômetros de comprimento e 4 quilômetros de largura que separa as Coreias do Norte e do Sul. A DMZ serve como zona neutra e local de encontro para negociações diplomáticas, mas é também uma área extremamente tensa, com presença militar pesada dos dois lados. Ao redor da DMZ, ambos os países construíram vilarejos falsos, com aparência luxuosa e feliz, para impressionar o lado inimigo. Essas aldeias são, na verdade, propagandas vivas de um estilo de vida que não existe na realidade. Em meio a essa disputa simbólica, a Coreia do Sul descobriu que os norte-coreanos haviam escavado túneis sob a DMZ, presumivelmente para realizar ataques surpresa. Um desses túneis foi batizado de Terceiro Túnel de Infiltração e poderia transportar dezenas de milhares de soldados por hora. Esses túneis são exemplos claros de como a tensão entre as Coreias continua viva e como a Guerra Fria naquele território ainda está longe de acabar, literalmente por baixo dos panos. E aí, já imaginou encontrar uma passagem secreta na sua casa, na floresta ou até embaixo da cidade? Depois de tudo que vimos hoje, dá até vontade de sair procurando portas escondidas por aí, né? Seja uma biblioteca com estantes móveis, um túnel antigo cheio de história ou um esconderijo de guerra, é incrível pensar no que pode estar logo abaixo dos nossos pés, ou atrás de uma parede qualquer. Agora me conta, você já descobriu ou conheceu algum lugar secreto desses? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero muito saber. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!